torcedor foi simplesmente escorraçado do Chimitão. O torcedor foi convidado a não comparecer nos jogos. Por quê? Primeiro pelo mau planejamento, pela má maneira de ser montado o time, pelo time fraco que foi montado, pela maneira com que o torcedor foi tratado, os preços dos ingressos lá em cima, um absurdo. E segundo, essa falta de abertura. Então, o que a gente pensa? Por isso que eu falei para você, tem pessoas capacitadas na cidade, sim, com condições de integrar a diretoria do Rio Claro. Eu não digo de tomar o lugar das pessoas que estão lá, de maneira nenhuma. As pessoas que estão lá já fizeram muito. A família Bongard, na época do seu Álvaro Bongard, fizeram muito para o Rio Claro. Houve uma reunião segunda-feira no Águas do Rio Claro. Não sei se você está sabendo, mas houve uma reunião no Águas do Rio Claro. Entre alguns membros do conselho, o Zé Carlos Baumgartner, alguns membros da torcida e 2 representantes da Sociedade Amigos do Rio Claro. Agora eu pergunto para você. Eu, Chico Martinez e o Sidney Nunes, nós fomos convidados a não participar da reunião. Não nos foi permitido a participação na reunião. Agora eu pergunto para você, por que da nossa não participação na reunião? Eu e o Sidney Nunes. Por que não Chico Martinez e Sidney Nunes sentar na mesa lá e questionar tudo isso que eu estou falando para você, questionar com a diretoria do Rio Claro e questionar com o Conselho Deliberativo? Por que nos foi vedada essa oportunidade de fazer todos esses questionamentos que eu estou fazendo para você na imprensa? Não era mais fácil a gente questionar a diretoria e o Conselho em off lá, Rogério? Mas nos foi vedado essa oportunidade. Se o César Sampaio vem na própria mídia, na própria imprensa e diz que o time é dele, então automaticamente ninguém é burro, Rogério, vai entender que o Rio Claro foi vendido sim. Agora, a que preço o Rio Claro foi vendido? Um clube centenário poderia ter sido vendido, porque o clube, Rogério, lá está o presidente, lá está diretor, lá está conselheiros, lá são administradores. Rogério, o clube não pertence a essas pessoas. Essas pessoas passam, o clube fica. Quantas pessoas já não passaram pelo Rio Claro Futebol Clube? Mas o clube está lá. O clube está lá. Então essas pessoas têm que entender o seguinte: você não pode vender uma coisa que não lhe pertence. Como que você vai vender um clube centenário que não lhe pertence? Realmente a gente sabe que eles têm um hotel em Águas de Lindóia e que as categorias de base, o Sub-15 e o Sub-17 do Rio Claro, treinam lá. Inclusive, durante a semana que passou, Rogério, saíram 2, 3 caminhões de coisas do Rio Claro. Nós presenciamos sair 2, 3 caminhões de coisas do Rio Claro. Aí você fica se perguntando, para onde foi? Vai voltar? Não vai? Então você fica se perguntando, mas se o Rio Claro não foi vendido, como que essas coisas saíram do Rio Claro Futebol Clube? Inclusive, os aparelhos de musculação que o Rio Claro tinha debaixo da arquibancada, a sala de musculação, foi toda ela carregada embora. Provavelmente, eu não sei, mas tenha ido para lá. Para as categorias de base lá em Águas de Lindóia, nesse hotel. Eu acho, não tenho certeza, eu acho que foi para lá. E foi levado sofás embora, foi levado arquivos, foi levado... A história do Rio Claro. Então isso aí, Rogério, muita coisa que foi embora dali, foi nós que conseguimos. Um esforço, desde baixo lá. Desde a época que o Paulo Roberto estava lá embaixo, que ele vinha pra gente e falava, olha pessoal, eu preciso de tal coisa, vocês me ajudam? Lá ia nós fazer rifa, lá ia nós fazer catado, passar o chapéu. E a gente comprou um aparelho, a gente mandou consertar um aparelho de musculação, a gente ganhou jogo de sofá para casa do atleta na época, que era na Rua 15, Avenida 25. Entendeu, Rogério? Então, indo embora essas coisas, nós pensamos que vai indo embora parte da história do Rio Claro. Parte da história do Rio Claro. Por quê? Porque o Chimitão é a casa do Rio Claro. Queira ou não queira, o Chimitão
é a sede do Rio Claro, sempre foi a casa do Rio Claro. Então eu penso assim, ó. Ah, mas vai voltar de maneira diferente. Eles vão comprar outros aparelhos novos. Aí eu te pergunto, será? Será que vão comprar realmente? Será que vai voltar realmente outros aparelhos? Será que vai voltar depois? Vamos supor que tem que fazer uma reforma por baixo das arquibancadas do Rio Claro, porque realmente o Estádio Chimitão precisa passar por reformas. Precisa passar por reformas. Vestiários, sanitários, arquibancadas. Por quê? Tem filtrações, entendeu, Rogério? Então, realmente, há que se fazer um trabalho lá de manutenção no campo, de melhora do campo, porque realmente o campo precisa ser melhorado, o campo precisa ser feita muitas reformas. Então você fica se perguntando, poxa, quem é que vai ajudar o Rio Claro agora? Agora eu pergunto para você, a C2B vai também fazer reformas no campo? Se o campo é municipal, eles têm interesse em melhorar o campo? Eu pergunto, deixo essa pergunta no ar. Eles têm interesse em melhorar o campo, que é municipal? Quer dizer, com qual intuito que a C2B vai gastar uma verba deles, que eles podem estar criando jogadores, como é a intenção deles, criar e vender, com o campo? Com qual intuito que eles iam fazer isso? Por exemplo, a iluminação. A iluminação, Rogério. Um exemplo claro da iluminação. Que a iluminação, se não fosse alguns abnegados, isso eu estou falando, falo com propriedade. Se não fosse alguns abnegados da torcida, ou alguns abnegados, principalmente da Sociedade Amigos do Rio Claro, a iluminação não teria saído no Estádio Municipal. Desde a época que nós fomos pedir essas torres, o então ex-prefeito Nevor Júnior, na prefeitura, fizemos uma reunião com ele, e ele deu 10 dias para nós tirarmos as torres da FEPASA. E nós retiramos em 10 dias as torres da FEPASA, com patrocínio, tudo certinho. E depois você acompanhou quanto tempo as torres ficou no chão lá sendo lixadas, sendo pintadas para poder erguer essas torres. Essa iluminação na época, Rogério, em 2007, 2008, ela custava mais ou menos, se fosse fazer uma iluminação do jeito que deveria ser feita, ela ficava mais ou menos em torno de 600 a 700 mil reais. E ela saiu por menos de 300 mil. Mas por quê? Porque o pessoal se mobilizou, ganhou muita coisa, pediu muita coisa, muitas pessoas ajudaram, teve muitos envolvimentos, muitas pessoas se envolveram e tal, e ela saiu por esse preço. Agora, precisa ser melhorada? Precisa ser melhorada. Agora, no Campeonato Paulista da Série A1, simplesmente a iluminação foi pensar-se em iluminação na semana de estreia do Rio Claro. Eu pergunto para você, Rogério, cadê o profissionalismo do pessoal que está administrando o Rio Claro? Se você sabe que o time vai precisar de arquibancada tubular, se você sabe que o time vai jogar à noite, vai ter que melhorar a iluminação, vai ter que checar, vai ter que refocar, vai ter que trocar o que está queimado, vai ter que chamar uma firma especializada e fazer. Você vai deixar tudo isso para a última semana, para a semana de estreia do Rio Claro? Aí você viu a correria que deu. O Chimitão ser liberado para jogar. Jogou-se, vários jogos se mudou-se de noite para de dia porque não tinha iluminação. Então eu pergunto para você, cadê o planejamento? O Rio Claro subiu em maio de 2009. O Rio Claro subiu em maio. O Rio Claro teve junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses para adequar o campo, para adequar a iluminação, para adequar a arquibancada. E foi adequar na semana de estreia. Aí eu pergunto para você, existe profissionalismo na administração? Existe organização, planejamento? E é isso que nós cobramos. É esse planejamento, é essa organização, esse profissionalismo que nós cobramos. Agora, veja bem, Rogério, deixa uma coisa bem clara aqui. Não existe profissionalismo sem coração. Sem o coração das pessoas que gostam do clube. Se você colocar só o profissionalismo, você acaba com o clube. Então, precisa ter profissionalismo? Precisa sim, mas precisa ter coração junto.
Precisa ter pessoas que gostam do clube. Porque senão, é o que eu falei para você, é ladeira abaixo.